Bora entrar no grande assunto da semana, que é o julgamento dos primeiros golpistas, né? E do ferro magnífico que eles levaram ali com mais de 15 anos de cadeia. Alguns com 17, 15 anos de fechado, 12 anos de fechado. Penas duras. Não são penas que você pode considerar brandas, muito pelo contrário, são penas severas. Na proporção do ato que cometeram, porque o que eles fizeram foi severo também. Eles tentaram solapar a democracia no Brasil. Isso é um crime muito grave. E, neste caso em particular, creio eu, na minha percepção, que foi dosada uma pena, foi aplicada uma dosimetria na proporção da gravidade daquilo que aconteceu. O 8 de janeiro será lembrado na história, vai estar nos livros, uma tentativa de golpe. Claro, várias tentativas de golpe a gente cita, a gente não lembra, tal, porque as coisas vão ficando mais distantes e tudo mais, mas quando alguém for pesquisar golpes no Brasil, o dia 8 de janeiro de 2023 estará lá, uma tentativa, com a destruição, com a invasão da sede dos três poderes e a destruição dos mesmos. Isso não é pouca coisa. Definitivamente não é. E, claro que quando a gente vive uma coisa, ela parece mais intensa do que quando você bota em perspectiva, ela fica. Um exemplo, aquela pessoa que você amou demais há 25, 30 anos atrás. 25 ou 30 anos atrás. Há 25 ou 30 anos, você não tinha a menor ideia do que você viveria hoje. É aquela pessoa por quem você dava a vida. Hoje, talvez você só encontre na rua e diga: minha amiga, para ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Talvez daqui 30 anos, 70 anos, 100 anos, 200 anos, o 8 de janeiro de 2023 seja apequenado pelo que ainda possa vir a acontecer. Mas para os parâmetros que temos hoje, em setembro de 2023, foi muito grave. E os primeiros golpistas foram julgados na gravidade daquilo, na proporção da gravidade que cometeram. A gente tem muitos recortes para fazer no que aconteceu. Mas o ponto central, que eu acho que, inclusive, é o que chama essa live de hoje, do Xandão descer a ripa, do Xandão dar o enquadro geral, que ele, Alexandre de Moraes, por ser o relator, claro, é quem se aprofunda mais e oferta o norte aos demais ministros, que podem aderir ou não à tese do relator. Exemplos: 8 aderiram à tese. 3, exatamente. 3 divergiram. Não, perdão, está errado esse número. 5 aderiram à tese. 6 divergiram na quantidade. Mas prevaleceu o relator porque a adesão à tese foi maior. Teve divergências em relação à dosimetria. Mas veja você que até no Nunes Marques, que ofertou somente 2 anos e meio de prisão em regime aberto, diminuindo muito a gravidade da coisa e reconhecer um crime, porque senão ele não sentava. Você entende? Houve um consenso em relação à culpa, uma divergência em relação à dosimetria da pena. Logo, a dosimetria está intimamente ligada à gravidade do fato e, claro, ao histórico da pessoa também. Réu primário, não é, pá, aqueles agravantes, tudo que a gente sabe. Há um consenso da prática criminosa das pessoas, dos 4 primeiros que foram julgados. E qual é o ponto central, rapaziada? Esse julgamento de agora, ele oferta um norte teórico, prático, teórico enquanto ideia, prático enquanto execução, enquanto dosimetria, enquanto sentença, do que devem ser os demais. A gente estabeleceu as tipificações claras ali. Destruição de patrimônio tombado, grave ameaça de golpe de Estado, tentativa de golpe, enfim, os tipos penais foram dados ali. Isso vai servir de paradigma para os outros 1.000 e tantos julgamentos. Isso só da rapaziada da quebradeira. Só a galera que foi pro pau. A gente tem que botar nessa conta também os que financiaram. Empresário do Pix. É com você que a gente está falando.
Aqueles que, fazendo uso de microfone, fazendo uso disso aqui, de rede social, fazendo uso de sessões e concessões públicas. Para quem não sabe a diferença, uma TV é uma sessão, uma rádio é uma concessão. Existem diferenças burocráticas. A sessão ainda é mais frágil que uma concessão para ser cassada. Teve gente que fez uso das redes sociais, do YouTube, do microfone, da pena, do que escreve, em sessões, concessões e na internet, estimulando, incentivando, propagando a mentira, pregando o golpe de Estado. E, por fim, tem aqueles que bolaram tudo. Os mentores intelectuais da jogada. Quem formulou, os formuladores. Aí é rapaziada com farda e com mandato. Ou, de primeiro escalão, ministros também podem entrar nessa conta. Eu só fico feliz quando eu vir sentença, caso eu veja, né? Não sei se eu vou ver. De quem foi pro pau, comecei a ver. De quem financiou, quem fez o Pix. De quem incentivou, propagou mentira, propagou ódio, divulgou a tentativa de golpe. E para quem formulou a ideia, pensou alternativas, estimulou aquela groselha interpretativa do artigo 142 da Constituição Brasileira. Eu quero ver esses 4 tipos de gente com sentenças duras nesse patamar. Essa é a minha ambição. Só que, para você ver o risco, cara, que a gente correu, né? Foram 4 anos de governo Bolsonaro. E a gente vai demorar ainda limpar todo o entulho autoritário, todo o lixo burocrático. Eu não estou chamando a burocracia de lixo, jamais faria isso. Eu sou a parte da burocracia. Estou falando lixo burocrático, pessoas instaladas com mandatos curtos ou longos nas instituições do executivo, do judiciário, o parlamento é outra conversa, mas do executivo e do judiciário, que vai demorar um pouco para a gente varrer isso que eu categorizei de entulho burocrático. Você me entendeu, né? Quer um exemplo? Só um exemplo. Talvez o mais grave de todos, mas um exemplo que ilustra muito bem isso. Nunes Marques e André Mendonça, os 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem um texto no Jota, publicado hoje, é um professor da FGV, deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Vinícius Rodrigues Vieira. Ele, deixa eu pegar aqui ele é professor de Relações Internacionais na FAAP e na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ele escreveu um texto no Jota, publicado hoje, na manhã de hoje, que eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente ler, que o argumento do cara é muito bom, enquanto esse entulho burocrático que Jair Bolsonaro nos legou, por via das pessoas que degradam as instituições por dentro. Deixa eu compartilhar o texto aqui com vocês, para vocês sacarem. Apresentar, compartilhar tela. Aqui. Compartilha de acho. Ah, é. Julgamento do 8 de janeiro expõe herança maldita do bolsonarismo no STF. Punição exemplar deve estender-se aos mandantes civis e militares da tentativa de golpe de Estado. Vinícius Rodrigues Vieira, como eu falei, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV. As duas em São Paulo, né? Beber uma aguinha aqui para começar a leitura. Os votos dos 2 ministros do STF indicados por Bolsonaro no julgamento dos golpistas que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro passado expõe a maior herança maldita do governo anterior, a naturalização de afrontas à Constituição e, portanto, ao Estado Democrático de Direito. Início brilhante.
Num primeiro momento, até parece que o ministro André Mendonça se afastou das teses bolsonaristas ao entender que o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro a ser julgado pelo plenário do STF, foi além do mero vandalismo e cometeu o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Porém, o indicado por Bolsonaro para ser terrivelmente evangélico absolveu Pereira da acusação de tentativa de golpe de Estado por entender que o crime está embutido naquele, que este crime está embutido naquele. Abre aspas, né? A natureza dos atos era inquestionavelmente antidemocrática, já que houve invasão e permanência indevida no Senado, acompanhadas de vandalismo e diversas demandas, afirmou Mendonça. Porém, o ministro argumentou que qualquer ação de golpe de Estado necessita de intervenção das forças militares. Nada mais equivocado. É possível efetivar uma insurreição contra poderes constituídos apenas com forças civis. Nada mais óbvio. Ademais, como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, os dois crimes são independentes, pois tal como ocorreu em 64, pode haver um golpe, naquele caso com a participação das Forças Armadas, sem que a ordem constitucional seja subvertida, pelo menos de imediato. Porém, Mendonça parecia, no fim, buscar um verniz jurídico para endossar teses difundidas por grupos bolsonaristas em canais de comunicação digital. O ministro chegou a insinuar que o governo permitiu a ação dos golpistas, ao lembrar que já tinha sido ministro da Justiça. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão, com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com forças policiais da Força Nacional, que chegariam em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Não consigo entender como que o Planalto foi invadido da forma que foi invadido, concluiu. Uma evidente insinuação aos moldes das redes bolsonaristas de que tudo não passou de uma armação da então recém-impossada administração Lula III. Vossa Senhoria vem ao plenário do STF, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó, retrucou Moraes após um breve bate-boca. Mendonça, por sua vez, rebateu pedindo que o colega não colocasse palavras na boca dele. De fato, não foi Moraes que colocou palavras na boca de Mendonça e de Nunes Marques, o outro ministro indicado por Bolsonaro e revisor da ação. Ambos saíram do primeiro dia de julgamento dos golpistas como objetos de ventriloquia da extrema-direita brasileira contra o constitucionalismo pós-ditadura. Marques, aliás, foi além do revisionismo proposto por Mendonça e não viu sequer crime de abolição do Estado Democrático de Direito. No fim, prevaleceu a punição exemplar aos golpistas. Além de Pereira, outros dois réus foram condenados com penas entre 14 e 17 anos de prisão. Porém, fica a pergunta: os mandantes do golpe, sejam eles civis ou militares, serão punidos? Que a covardia não seja outra herança maldita do bolsonarismo e fique longe do STF quando o tribunal julgar os líderes da extrema-direita por terem gestado ao longo de 4 anos no poder um golpe e terem-no orquestrado na primeira oportunidade depois de terem deixado o Planalto. Eu acho que esse texto atinge um ponto bastante importante e, simultaneamente, preocupante, importante e preocupante do que vivemos hoje. A gente vai conviver por muito tempo ainda com esse entulho bolsonarista, cara. Por muito tempo. 4 anos dá para fazer tantos estragos. A gente viu o quão é possível degradar tudo aquilo que foi arduamente construído. A gente conseguiu sobreviver. Bateu na trave em 2022, mas conseguimos sobreviver. Eu peço um pequeno exercício de imaginação a você. Se a gente tivesse perdido aquela eleição, hein? E se Bolsonaro tivesse ganho em 2022? Deixa aí seu like, por favor. Deixe agora o seu like, meu filho. Deixe agora o seu joinha.
Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica Ideal. Para quem é aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Ventura. E é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa me deu conforto, cara, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.